Show de bola, gente, bacana. Vamos prosseguir aqui, falar um pouquinho ainda, um pouco mais sobre a questão da acentuação e algumas regras do acordo ortográfico, né? Bom, gostaria de iniciar fazendo uma pequena retificaçãozinha, né? Eu expliquei de uma maneira muito rápida e creio que não ficou tão claro a vocês. A gente, quando mencionava o plural de fé, né, eu tirei o S, esse S aqui não fica legal na palavra fé, singular mesmo e tudo mais e tal. Só que eu acho que eu preciso fazer essa retificação. Olha só, a palavra fé, ela é uma típica palavra que, quando ela é acionada no plural, ela causa estranhamento ao leitor, né? Isso acontece com outras palavras também. Por exemplo, arroz, plural é arrozes, né? Quando a gente pensa assim, o contrário, palavras que só existem popularmente, muito popularmente no plural, e o singular é totalmente estranho. Por exemplo, o singular de férias, que é féria, né? Por exemplo, o singular da palavra fezes, né? A palavra fezes, todos nós sabemos que são fezes, mas o singular é fez. Esses singulares e plurais estranhos, eles entram dentro daquele plano que nós chamamos de diacronismo. O que é isso? É uma palavra muito antiga, né? Que ela deixou de ser usada por um certo período, e como ela não é acionada, ela é muito estranha, né? E aí muita gente acha até que não existe, ou que é errado, enfim. Então, esses plurais, eles são evitáveis, ou certos singulares, melhor que você os evite na hora de falar, para não criar problemas, principalmente no caso de fé. Se você coloca fés, ou vai que fica, meu Deus, será que plural de fé é fezes, né? A gente até dizia. Então, para evitar a dúvida e a confusão, né, e a ambiguidade, é melhor preservar o singular. Mas, de fato, existe essa forma, fés, no plural, que pode, infelizmente, se confundir com o singular de fezes, né? Então é por isso que a gente evita usar, para não ficar ali um duplo sentido não muito legal. Misturar a fé com fezes não é muito bacana, não é? Então é melhor que você fique com a fé no singular e com as fezes no plural, para que ninguém sem querer entre no território do outro. Tá legal? Essa foi a minha ponderação. Então vamos aqui agora, vem cá comigo. Show de bola. A gente vai falar agora dos hiatos. Existem hiatos, justo. E nós não comentamos ainda a regra dos hiatos, então chegou a hora de comentar a regra dos hiatos. Uma regra tranquila, sem estresse pra gente. Olha só, a questão você vai acentuar o I e o U nas formas de hiato, obedecendo a 3 condições básicas, a saber, estas 3 condições. Olha só, primeira, a dita vogal, ela tem que ser tônica, não é? 2, ela tem que ser precedida de uma vogal, ou seja, antes do I e do U tem que existir uma outra vogal. E 3, ou este I e este U forma a sílaba sozinha, ou este com S. Ou seja, você tem que levar em consideração essas 3 premissas. Falhou uma delas, não funciona. Vamos ver alguns exemplos. Olha o AI, por exemplo, né? O AI é uma palavra que pode ser confundida com a interjeição ai, né? Só que quando a gente fala interjeição ai, é uma sílaba só, é uma monossílaba, né? E não recebe acento por uma razão que a gente já sabe. Monossílabos tônicos só recebem acento se terminarem em A e O. Fechou? É o caso do AI, não é? Que é diferente. Eu pronuncio duplamente. AI. Então aqui nós temos uma palavra oxítona, terminada em I, não é isso? Não tem nada a ver com oxítona. Nós temos um hiato, gente, olha só. O I, presta atenção, o I é tônico? É. O I é antecedido de vogal? Sim. O I forma sílaba só? Forma sílaba só. Então, show de bola. Então, eu tenho 2 sílabas que justificam o acento. Não tem nada a ver com oxítona, não. Estava aqui blefando com vocês. Desce comigo. O mesmo com cair. Eu caí de mau jeito. Caí. O I é tônico, forma sílaba só, né? E é antecedido por vogal. Show de bola. O mesmo com juízes. Juízes. Forma sílaba só, o I, antecedido de vogal, e é tônico. Caído, do mesmo jeito. Luiz, que forma sílaba acompanhado de S, como vocês estão vendo. É tônico, é antecedido de vogal. E assim com incluí-lo, incluir. É importante mencionar esse incluir. Vem cá comigo. Olha só.
vou incluí-lo na lista, por exemplo, na lista. Ou vou colocar aqui, opa, bem devagarinho agora, pronto, olha só, vou discuti-lo mais tarde, certo? Então observe o que vai acontecer agora. No incluí-lo tem acento, no discuti-lo não. Por quê? Aí, vamos ver. Incluir. Ó, o I é tônico? Sim. É antecedido de vogal? Sim. Forma sílaba só? Sim. Então é um hiato. Agora veja no discuti-lo, ó. Discutir. O I é tônico? É. É antecedido de vogal? Não. Aqui ele tem antecedido aqui de T, né? Forma sílaba só? Não. Forma sílaba acompanhado de T. Então, gente, não entra em nenhuma regra de hiato. Nós temos como vocês estão vendo, nitidamente, uma oxítona, só que não tem regra para oxítonas terminadas em I. Não é verdade? Portanto, impossível pensar a ideia de acento gráfico aqui. Perfeito? Beleza, volta comigo aqui. Aí vai para caíste, ó. Caíste, baú, saúde, tradicional, gaúcho, balaustre, tudo dentro da mesma regrinha. Basta falhar uma das condições, mas a gente já sabe, tchau e bênção, não rola. Então olha só, vai, que é o monossílabo, cai, que é o monossílabo, juiz, que forma a sílaba acompanhada de Z, caindo, que forma a sílaba acompanhada de N, e Luiz, que forma a sílaba acompanhada de Z. Ou seja, sem condições de acontecer acontecer acento por conta do hiato. Foi? Muito bem, senhoras e senhores. Agora vamos dar uma descidinha aqui. Tem exceção, viu? Aí tem exceção. Ah, que chato. Mas é moleza, gente. Super fácil. Presta atenção, ó. A exceção é um tanto quanto tranquila. É assim. Veja que nas palavras rainha e moinho, nós vamos ter tudo favorável para o hiato. E nós vamos ter hiato, na verdade. E tudo favorável para o acento. Mas não vai rolar o acento. Veja o porquê. Vamos lá. Ra. Opa, peraí que eu quebrei aqui a palavra. No momento errado. Vamos aqui comigo. Rainha. Tá vendo? Moinho. Ele é verdade. Pelo que eu estou vendo aqui, o I está formando sílaba só. Ele é tônico e antecedido de vogal. Justo. Tudo a favor para que ocorra acento em função de ser um hiato. Só que, olha só, nós temos um probleminha aqui. Sabe qual é o probleminha? É o dígrafo NH. O dígrafo NH estragou o processo. Então, a exceção está exatamente aqui. Mesmo que tudo dê certo e nós tenhamos um NH, não vai acontecer. Então, não se coloca acento em rainha, tá certo? Tampouco em moinho. Cuidado com essa exceção. Fechou? Muito bem. Vamos aqui agora. Vamos descer para as regras que sofreram alterações. Olha aí. Regras que sofreram alterações são as seguintes. Vamos lá. Primeiro, aqui a gente já está falando um pouquinho do acordo ortográfico. Vem aqui comigo rapidez, ó. A gente fechou essa parte, né? Mas vamos falar um pouquinho do acordo, né? Ou seja, ortograficamente, em termos de acentuação, etc., o que mudou no acordo? Vamos dar uma beliscadinha aqui nesse acordo, que vale a pena. Vem cá. Sumi. Primeira coisa, olha, pode parecer uma besteira, mas tem muita que pergunta isso, viu, gente? Olha, a primeira coisa é que o nosso alfabeto, ele agora tem 26 letras, não só 23, porque agora é fato, viu? Olha só, você já pode dizer que K, W e Y são letras que pertencem ao alfabeto brasileiro também, entende? Então, o acordo até isso, quer dizer, antes nós não tínhamos, né? Eram só 23 letras, agora são 26 mesmo, tá certo? Essas 3 consoantes foram inseridas no alfabeto. Primeira coisa que mudou, beleza? Ele disse uma besteira, tá, mas é parte do acordo. Tem banca que pergunta isso? Ele tem sim. Tem uma banca local aqui do estado do Ceará, chamada Pro Município, que cobrou isso aqui numa prova. Sério, seríssimo. Teve gente que errou? Teve.
Por incrível que pareça, teve. Então vamos lá. Então, o que é que acontece? Nos exemplos que eu coloco aqui, apenas lembrando que essas palavras elas já existiam, agora passam a ser oficiais, né? E, claro, na maioria das vezes, K, W e Y pertencem a palavras de origem estrangeira, tá? Enfim, já existiam, então mais do que nunca agora, elas estão bem dentro da nossa própria realidade. Tá legal? Então tá aí os exemplos show, as abreviaturas quilograma, né? Abreviatura de watts, windsurf, Kafka, playground, etc. Ok? Muito bem, muito bem. Trema, o famoso trema. O trema, infelizmente, não existe mais, né? Antes nós tínhamos aguentar, nós tínhamos o bilíngue, nós tínhamos o 50, o delinquente, o eloquente, etc. Só que agora o acordo arrancou tudo. Vocês estão vendo que este word aqui, este word, como ele é antes do acordo, ele não está aceitando, né? Ele está rejeitando a palavra aguentar, ele está cobrando o trema, mas não existe mais. Agora um detalhe, ó. Mesmo não existindo trema, você continua pronunciando do mesmo jeitinho que era antes. Então é aguentar, não aguentar. Continua sendo bilíngue e não bilingue. Continua sendo 50 e não 50. Agora você escreve como se fosse 50 mesmo. Realmente, isso aí é chato, né? Delinquente, eloquente e assim por diante. Tá legal? Beleza. Eli, tem chance ainda de existir trema? Olha, estamos falando do sistema da língua portuguesa. Em idiomas como no alemão, no norueguês, não é? Em certas línguas, no holandês também, o trema existe, mas para cumprir outros papéis. Não é? Quer dizer, o trema ele não é uma exclusividade do português do Brasil. Ele é um sinal usado em diversos idiomas. Portanto, se você estiver lendo, por exemplo, um texto em alemão, ou houver uma referência ao alemão, por exemplo, no alemão eles usam muito, ó, então a gente continua colocando aqui o treminha, né, no Mülleriano, para fazer menção a uma palavra de origem alemã. Tá legal? Beleza? Ele no norueguês tem. Diz uma palavra norueguês. Eu não sei norueguês, mas se você procurar no Google, você coloca lá no tradutor, coloca qualquer palavra lá, sei lá, dá para aparecer provavelmente alguma palavra escrita com o treminha holandês também, no holandês, no norueguês. Dá uma conferida lá. Coisa boba, eu acho que eles não vão cobrar isso aqui não, tá? Mülleriano é o que são os dois exemplos que o livrinho do Evanildo Bechara coloca pra gente ter como referência. Vamos lá. Mudanças na acentuação. Vem cá. Ó. Isso aqui, tenha muito cuidado que a gente vai ver agora. Mas vamos falar dessas, tá vendo aqui em cima, ó, ei e oi, tá bem aqui em cima, né? Ei e oi. Esses ditongos aí, antes, eles sempre eram marcados com acento quando eram abertos. O acordo foi lá e mexeu. Vocês querem a verdade? Qual é a parte mais complicada da acentuação? Não é a parte do meio, as paroxítonas? Pois foram exatamente elas que foram alteradas. Vem comigo, vou desaparecer. Olha só, não se usa mais acento nos ditongos ei e oi das palavras paroxítonas, e vejam que eles são abertos, né? Vem comigo, ó, eu vou escrever aqui alcateia. Veja que não é a estrutura é paroxítona por conta desta sílaba aqui, ó. A última sílaba é o A. Então o ditongo ei, aberto, antes existia, não tem mais. Eu falo alcateia do mesmo jeito, mas não tiro mais. Só nas paroxítonas, só. Vocês querem duas palavrinhas para você tomar sempre como referência e nunca vacilar? Ó, eu vou colocar duas palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Ó. Eu vou colocar paranoia. Peraí que eu vou apagar porque não vai dar espaço para vocês. Olha só. Eu vou colocar ideia, tá aqui, ó. Ideia e paranoia. Paranoia. Tá vendo? Então olha só. Quando eu pego ideia, paranoia. Tá vendo aí? Então essas podem
pode observar que são duas paroxítonas, terminadas em ei e oi. Então, ideia e paranoia são palavras que estão muito próximas, né, em termos de sentidos, concordam comigo? Uma ideia, se ficar muito estranha, ela vai virar uma paranoia, né? E uma paranoia é um tanto quanto uma ideia, né? Então, ideia e paranoia, daqui você não vai ficar perdido, né? Então, olha só. Android, do mesmo jeito. Apoia. E não tem mais do verbo apoiar, né? Como vocês estão vendo. Apoio, do mesmo jeito. Mesmo exemplo, desculpa. Eu dupliquei o exemplo aqui, gente. Asteroide. E assim com tantas outras, eu acho que eu não preciso mais ficar mostrando só vocês. Derivados. Antigamente, ei e oi eram acentuados. O acordo agora mandou todo mundo pastar. E, infelizmente, perdemos esse acento. Bom, só que tem que ter uma atenção especial, sabe por quê? Porque olha o que o acordo diz por outro lado, gente. Essa regra é válida somente... Eita pau, vou grifar isso aqui. Somente para as palavras paroxítonas. A gente já tinha dito. Mas aqui é o somente que está ajudando muito. Assim, continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas. Oxítonas, terminadas em eis, el, els, oi e ois. Então, por exemplo, papéis. Recebe acento? Recebe. Por quê? Porque agora a gente tem um oxítona. Herói. Aí ali, o oi não tem. Oi nas paroxítonas, gente. Aqui é oxítona. Rola, continua valendo. Heróis, troféu, troféus. Do mesmo jeito. Fechou? Tranquilo? Sem estresse, né? Então o problema todo recai nas tadinhas das paroxítonas. Tadinhas delas, né? Regra... mudança no acordo. Essa mudança não é tão comum, a gente não vai... Ela é muito mais, gente, do português de Portugal. O que a gramática diz? Nas palavras paroxítonas, de novo, as paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Então, por exemplo, baiuca. É quase que um hiato, né, isso daqui? Pois é, quase que um hiato. Baiuca, não tem mais. Bocaiúva, não tem mais. Cauíla, não tem mais. Feiura, também não tem mais. Basicamente, isso lembra muito o hiato, mas o hiato ele não pressupõe que seja antecedido de tongo. No hiato é antecedido de vogal, né? Então aqui no caso, não se usa mais nem no i nem no u. É um caso muito parecido com o hiato, mas não é a mesma coisa. Cuidado, portanto, tá certo? Beleza, desce um pouquinho mais comigo. O acordo também prevê o seguinte, outra atenção, né? Outra observação, ou seja, cuidado, atenção aqui, ó. Se a palavra for oxítona e o i e o u estiverem em posição final ou seguido de s, o acento permanece. Por exemplo, tuiuiu, em tuiuius, o Piauí, tá certo? Então, foi digamos assim, são exceções no caso, propostas pelo acordo. Como vocês veem, o acordo ele é muito confuso em muitos momentos. E isso é fato, gente. O acordo ele traz grandes desacordos. Para que vocês tenham ideia, vem aqui comigo rapidinho. O acordo ele era para ter começado a vigorar em janeiro deste ano. Estamos em 2013. Só que o acordo foi prorrogado para 2016. Sabe por quê? Nós não nos acostumamos ainda. Demoraremos um bom tempo para nos acostumarmos. Nós brasileiros, nós portugueses, nós de Cabo Verde, enfim, todos os países que falam português, eles estão com dificuldade, né? O acordo ele é muito ruim, ele complicou em muitos casos, enfim, mas o tempo existe exatamente para a gente se adaptar a essas mudanças, né? Então eu acho chato que algumas organizadoras cobrem o tema, uma vez que não é uma obrigação sua saber ainda, né? O Ministério da Educação do Brasil prorrogou até 2016, dizendo assim, nós não estamos preparados ainda para lidar francamente com o acordo. Tá certo? Vem comigo. Foi. Bom, esta regra 3 é tranquila, todo mundo lembra, mas ainda tem gente que dá vacilo, que dá mancada. Ó, as letras dobradas, que antes elas chegavam a ter a presença de acento, não tem mais. Então vamos lá, ó.
Abençoo, abençoo. Creem, creem. Deem, dou do verbo doar. Enjoo de enjoar. Ler, leem de lei. Ou seja, por mais que você ainda leia o fechado, né, e dobrado, você não usa o acento mais. Magou, né, ó. Povou, vem, voos, não existe mais este acento. Tá legal? Beleza, vamos aqui aos acentos diferenciais. Aconteceram algumas coisinhas, é verdade, algumas coisinhas aconteceram. Olha só. Primeiro vamos ver aqui. Só dar uma afastada aqui para você. Olha só, cuidado, eu coloquei aqui muito. Ficou infelizmente muito perto. Só para dar uma rapidez, gente. Tá aqui, ó. Eu quero que fique. Ficou infelizmente muito pertinho do outro, mas a gente dá um jeito aqui, ó. Primeiro vamos lá ver. Lembra do acento de parar e para de preposição? Era um acento diferencial. Não acontece mais. Então, por exemplo, ó, vem aqui comigo. Se eu dissesse assim, chuva para Fortaleza. Dependerá do contexto para eu descobrir se esse para é para de parar, se é para de preposição. Por exemplo, se eu estou escutando alguém que está dando a previsão do tempo. Chuva para Sobral, sol para Crateús e chuva para Fortaleza. É preposição. Fechou? Agora, se abro o jornal e digo chuva para Fortaleza. Aí tem uma foto grandona da cidade toda cheia de nuvens carregadas. Aí, com certeza, é o parar. A chuva foi tão forte que a cidade ficou parada. Então, o contexto é quem vai definir nessas horas, tá certo? Então, nada tão complicado assim, não. Por isso, vem cá ver o exemplo. Ó. Ele para o carro antes com acento, não tem mais o acento. Ele foi ao Polo Norte. Ó, polo, gente, vem cá comigo, rapidez. Polo, tanto de camisa polo, de Polo Norte, Polo Sul, de polo, daquele esporte de ricaços. Polo, não tem mais, tá certo? Não tem como pensar em acento mais de polo. Caiu foi tudo, tá certo? De todo mundo. Fechou? Vem comigo. Então ele foi ao Polo Norte, ele gosta de jogar polo. Pelo de bicho e pelo de preposição, não tem mais acento diferencial. Esse gato tem pelos brancos, tá certo? E por fim, antigamente, pera era com acento, para diferenciar de pera, né? Só que aí, pera e pera, agora você continua pronunciando o ezinho de pera fechado, mas não usa mais o acento. Acento diferencial que rodou, não tem mais o acento diferencial de pera. Muito bem. Algumas atenções inevitáveis. Vamos aqui ainda, olha só. Vocês se lembram do pôde, do pode? Pois é o seguinte, ó. Pôde é pretérito perfeito, né? Ontem ele não pôde sair porque ele fez uma besteirinha, fez uma traquinagem em casa, deixei meu filho trancado em casa. Certo? Olha, eu acho que hoje, como ele se comportou muito bem, hoje ele pode sair. Pôde, pretérito perfeito do indicativo. Pode, presente do indicativo. Eu combino esses dois verbos em certas situações, e aí eu realmente, no pôde, no pretérito perfeito, eu continuo usando o acento. Nem em Portugal, nem no Brasil, eles aceitaram que esse acento fosse suprimido. Portanto, frases assim são frases corretas. Vem comigo, vem comigo. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Tá legal? O acordo não mexeu com pôde nem com pode. Muito bem. Outro ponto que o acordo não mexeu foi com o verbo por, com acento, né? E a preposição por. Continuamos usando ambos. Por exemplo, vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Pronto. O por de botar, né? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. E a última, vamos ver aqui, que permanecem os acentos diferenciais de manter, ó, dos verbos derivados do ter e do vir. Então, por exemplo, deter, conter, manter, ele não entendi esse aí. Ó, todos eles derivam do i. Olha como é fácil, gente. Vem cá comigo, ó. Quando eu digo assim, veja, ele tem 2 carros. Eles têm 2 carros. Não mexi nesse acento, só nos dobrados, né? Se fosse vem, né, ó, se fosse assim,
Eles veem muito bem. Antes do acordo era assim. Agora é assim, ó, eles veem muito bem. Isso aqui do verbo ver, do verbo enxergar. Não é o nosso caso, né? Então vem cá comigo. Acompanha aqui. Ele vem de Sorocaba. Eles vêm de Sorocaba. Ele mantém a palavra. Eles mantêm a palavra. Veja que não existe dobra de letra. Tá certo? A polícia mantém o preso. As polícias mantêm os presos. Tá certo? Ó. Ele convém aos estudantes. Eles convêm aos estudantes. Eu não alterei, eu não mexo. Antes e depois continua igual. Ele detém o poder, eles detêm o poder. Ele intervém em todas as aulas, eles intervêm em todas as aulas. Certo? Então, cuidado com os derivados do ter e do vir que não sofreram alterações. Só lá naqueles lá, do verbo ver. E aí, se você quiser guardar, ó, você pode guardar assim. Quem sofreu alteração foi o grupinho do cre, de, le, ver. Ó. Cre, de, le e do ver. Muito fácil. Ó. Meu amigo crê em Deus. Meus amigos crê em Deus. Tomara que ele dê uma passadinha lá em casa. Tomara que eles deem uma passadinha aqui em casa. Meu filho lê muitos livros. Meus filhos leem muitos livros. Minha namorada não vê problemas nisso. Minhas namoradas, eita pau, não veem problema nisto. Tá vendo? Então não tem probleminha aqui não. Tá tudo na boa, tudo na boa. E pra gente fechar este acordo, vem cá comigo, aqui no quadro, tá? É um caso facultativo, é o facultativo da forma e da forma, né? Ou seja, você pode usar ou não, mas claro que em determinados contextos é interessante que você use para evitar ambiguidades. Por exemplo, numa frase como esta: qual é a forma da forma do bolo? Né? Então, qual é a forma da forma do bolo? Se é a forma, um bolo com forma de coração, por exemplo, vou fazer um bolo com formato de coração. Então, isso aqui é a forma, né, a forma de coração. E a forma, isso aqui vai ser uma forminha, né, que nós vamos usar para colocar o nosso bolinho dentro dele. Tá certo? Show de bola? Então, use do jeito que você quiser, mas seja conveniente ao contexto. Em frases em que você envolva as duas palavras, é prudente que você use o acento para evitar a ambiguidade, claro, e facilitar a clareza do conteúdo. Show de bola? Vem cá comigo, vem fechar. E espera aí que a gente volta já já. Tchau.